Boa noite a todos e todas, e é com grande prazer que nós recebemos vocês nesse nosso auditório virtual do Centro da Carta da Terra de Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Nosso centro é fisicamente localizado na Universidade para a Paz, estabelecida pela Organização das Nações Unidas, em San José, na Costa Rica, e é detentor da Cátedra UNESCO de Educação para a Sustentabilidade. Nós oferecemos cursos, masterclasses, webinars e programas de formação de liderança para jovens, educadores e profissionais em geral, todos em 3 línguas, em português, em espanhol e em inglês. Convidamos a todos e todas a inscreverem-se em nosso site para ficar em dia com os nossos oferecimentos e desfrutar de todos os recursos que disponibilizamos, como os nossos podcasts com personalidades da área. A Amanda vai colocar para a gente aí no nosso chat o endereço do nosso website. Bom, a Carta da Terra é um documento cuja gestação teve início na ECO 92. Ele foi escrito por uma comissão que recebeu contribuições de líderes, especialistas e pessoas do mundo todo, e foi lançada oficialmente em 29 de junho de 2000. A Carta da Terra é a Declaração de Direitos da Terra, uma bússola ética que descreve o futuro que desejamos e os valores que devemos cultivar para alcançá-lo. E agora, gente, fazer a apresentação com maior honra, com maior orgulho, do professor doutor Carlos Afonso Nobre, que acho que até dispensa a apresentação, né? Um dos nossos mais renomados e famosos cientistas que tem dado uma contribuição ímpar para a ciência e para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Carlos é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e doutorado pelo MIT, em Meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology. Ele foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, de 75 a 81, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de 1983 a 2012. Exerceu funções de gestão e coordenação científicas e de políticas científicas, foi presidente da CAPES, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, CCST, do INPE, e coordenador-geral do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, do INPE. Participou de vários relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, e, em particular, foi um dos autores do 4º relatório de avaliação do IPCC, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007. É co-presidente do Painel Científico para a Amazônia, e diretor-geral do Projeto Amazônia 4.0. É membro da Academia Brasileira de Ciência, da World Academy of Science, e membro estrangeiro da National Academy of Science dos Estados Unidos. Tem uma imensa bibliografia científica e é um autor de referência internacional. Suas áreas de pesquisa abrangem geociências, ciências ambientais com ênfase em meteorologia, climatologia, modelagem, mudanças climáticas, desastres naturais e ciência do sistema terrestre, atuando principalmente nos temas ciências atmosféricas, clima, meteorologia, Amazônia, modelagem climática, interação biosfera-atmosfera, mudanças climáticas e desastres naturais. Recebeu vários prêmios, como da Fundação Conrado Wessel, na área de meio ambiente em 2007, a von Humboldt Medalha da Comissão da União Geofísica Europeia, em 2009, a condecoração da classe Gran Cruz da Ordem Nacional de Mérito Científico da Presidência da República, em 2010,
o Prêmio de Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação Dr. Luiz Frederico Leloir, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, e foi homenageado e o Volvo Environmental Prize da Suécia em 2016. Foi homenageado pelo Instituto de Engenharia com o título de Eminente Engenheiro em 2020 e em 2021 pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, que conferiu o prêmio Diplomacia da Ciência pela sua atuação na promoção da ciência. Considerado um dos mais renomados meteorologistas do país e um dos cientistas brasileiros mais conhecidos mundialmente, e tem sido um destacado mediador entre a ciência e o público leigo. Com muito prazer e com muita honra que apresentamos, então, o professor Dr. Carlos Antônio Nobre, com a palavra. Boa noite a todas e a todos, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e também de participar desse projeto importantíssimo, essa masterclass, desse esforço muito importante que vocês estão levando à frente. Eu fui solicitado a falar sobre a Amazônia, que é a área que eu tenho feito muita pesquisa durante praticamente toda a minha carreira, então eu resolvi conversar com vocês um pouco sobre quão perto a Amazônia está de que nós chamamos um ponto de não retorno. Eu vou explicar para vocês o que é isso, e depois resta a pergunta: o que fazer? O que fazer para evitar perdermos a Amazônia, que trará um prejuízo incalculável, inaceitável para a humanidade e também para toda a vida no planeta Terra. Deixa eu começar, então, contando para vocês um pouco como que os ecossistemas amazônicos evoluíram. Eu achei melhor conversar com vocês e falar. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer perguntas em vez de fazer uma apresentação convencional de mostrar muitos slides. Bom, em primeiro lugar, queria mencionar para vocês as florestas tropicais, em especial a floresta amazônica, ela evoluiu em milhões e milhões e milhões de anos. Se a gente imaginar a bacia amazônica como ela é hoje, com o rio Amazonas correndo dos Andes até o Oceano Atlântico, quase 7.000 quilômetros do rio Amazonas, isso surgiu no momento que os Andes, a Cordilheira dos Andes, se elevaram. Elas começaram a se elevar cerca de 30 milhões de anos atrás, e elas chegaram no nível atual 10 milhões de anos atrás. E nesse período, vamos dizer assim, nos últimos 10 milhões de anos, foi quando se estabeleceu esses ecossistemas com uma enorme diversidade. Porque nós temos que imaginar, nós saímos lá do topo dos Andes, que lá é bem mais frio, estamos falando até 4 quilômetros de altura, com ecossistemas bem característicos do topo dos Andes, os páramos, por exemplo, que são ecossistemas associados com uma temperatura muito menor. Mas aí, quando a gente começa a descer os Andes, nós já temos um aumento enorme da diversidade biológica, porque nós temos áreas com uma enorme quantidade de chuva. E, quando a gente chega, em grande parte, acima de 80% de toda a bacia amazônica, é a planície amazônica, e ali nós tivemos essa evolução dessa floresta tropical muito intercalada e conectada com os ecossistemas aquáticos. Por exemplo, quando a gente pega a estação de maior vazão dos rios amazônicos, eles preenchem, alagam uma série de várzeas dos rios, e aí cerca de 20% desses mais de 6 milhões de quilômetros quadrados,
A bacia amazônica tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, mas a floresta tem um pouco mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. 20%, 1,2 milhões de quilômetros quadrados, eles ficam vários meses do ano alagados. Então, a Amazônia gera uma enorme quantidade de diferentes ecossistemas aquáticos e terrestres. Fora dessa área mais baixa das várzeas dos rios, nós temos as chamadas terras firmes, na planície amazônica, que são florestas que não são alagadas, e é ali que houve o maior desenvolvimento, vamos dizer assim, 80% na planície amazônica são as terras firmes, as terras mais altas. E como que esse sistema ele foi se desenvolvendo, né? Então, nós temos que imaginar por que a Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. As florestas tropicais, todas têm imensa biodiversidade, mas a maior biodiversidade do planeta é a Amazônia, assim como as florestas equatoriais da África e do Sudeste Asiático também, uma enorme biodiversidade. É uma questão que não é só uma resposta daquela região ao clima, uma resposta climática. Ali é mais quente, ali tem condições meteorológicas que traz mais chuva. Lógico, esses são fatores muito importantes, mas é muito relevante e fundamental entender que, vamos dizer assim, a floresta amazônica somente existe porque a floresta existe. Deixa eu explicar o que essa frase de impacto significa. Em primeiro lugar, é lógico que esses parâmetros, não ser muito frio e ter condições meteorológicas para chover bastante, criaria uma condição apropriada para o desenvolvimento de uma floresta. Mas a Amazônia, essa floresta, ela é dos poucos locais, dos poucos biomas, as florestas tropicais todas e a Amazônia, a floresta amazônica em particular, em que a floresta tem uma enorme interação e ela modifica o clima. E ela torna o clima muito apropriado para o seu próprio desenvolvimento. Vou explicar. Se a gente, por exemplo, quando a gente olha o que as árvores fazem, a Amazônia tem uma altíssima densidade do dossel, né? O dossel das árvores, ele cobre toda a floresta, ele é muito denso, e aí esse toco, o dossel das árvores, é que é fechado e ele absorve a radiação solar. E isso significa o quê? Que muito pouca radiação solar chega na superfície. Qualquer um de vocês que já visitou a floresta amazônica e outras florestas tropicais, também na América Central, vocês notam, às vezes vocês não percebem que o nosso olho ele tem uma resposta não linear. Mesmo que tenha pouca iluminação, a gente enxerga bem. Mas nós, que já muitas décadas atrás fomos para a Amazônia e medimos todos esses parâmetros, nós medimos que só 4% da radiação solar chega no solo. Isso é muito pouco, né? E o que acontece? Como você não tem muita radiação solar no solo, você não evapora muita água do solo. Portanto, o solo é muito úmido. Toda aquela vegetação, a vegetação orgânica que está ali no solo, os galhos, as árvores, tudo aquilo que cai, o tronco das árvores, tudo ali é muito úmido. O que é importante ser tão úmido? Não pega fogo. Então, muito diferente das florestas de latitudes médias, como no oeste dos Estados Unidos, como a floresta boreal, como as florestas de latitudes médias da Europa, do Japão, da China, as florestas tropicais, elas são muito resistentes ao fogo. Por quê? A floresta amazônica em particular. Porque toda aquela matéria orgânica ali do solo,
é muito úmida. Então, alguém pode perguntar, puxa, mas tem muitos raios, muitas descargas elétricas. E quando a gente pensa em evolução biológica dos biomas em milhões de anos, como, por exemplo, a savana tropical, ao sul e ao norte da Amazônia, ao sul é o Cerrado, evoluiu em 50 milhões de anos com imensas quantidades de fogo. O lugar do planeta que tem a maior quantidade de descargas elétricas é o centro-oeste do Brasil, a savana, o Cerrado. E ali as árvores todas evoluíram em 50 milhões de anos resistentes, elas se tornaram resistentes ao fogo. As cascas das árvores são resistentes ao fogo, as árvores são menores. As árvores do Cerrado têm uma raiz muito profunda também, para poder, vamos dizer assim, encontrar água que caiu durante a estação chuvosa. 70% do Cerrado é gramínea, arbustos, vegetação que ficam muito secas, entram em senescência e pegam fogo na hora que cai um raio. Estou falando aqui evolução em 50 milhões de anos, não estou falando a ação humana recente que coloca inúmeros incêndios florestais e coloca todos esses biomas em risco. A Amazônia, quando cair um raio, ou ainda a floresta hoje mesmo, a floresta não perturbada, quando cai um raio, ela pega um foguinho. O raio, porque ele vem com uma grande energia, uma energia elétrica muito grande, que se transforma em calor e pega fogo. Só que esse fogo propaga só ali ao lado do lugar que ele cai, alguns metros, porque tudo é muito úmido. Matéria orgânica úmida não é inflamável. Então, o fogo não propaga. Então, esse é um outro fator muito importante que em dezenas de milhões de anos, principalmente nos últimos 10 milhões, desde que os Andes chegaram na sua altitude atual, você não tem um fator que reduz muito a biodiversidade. Por exemplo, o Cerrado tem cerca de 1/3 das espécies da Amazônia, porque ali você tem, não só as temperaturas são muito mais altas no verão e na primavera, como também você tem um fogo muito permanente nessa evolução de 50 milhões de anos. Então, esse foi um fator muito importante. Outro fator importante, as árvores reciclam água o tempo todo. Então, muita gente até se pergunta, mas assim, as árvores na Amazônia Equatorial, em mais de 50%, 60% da Amazônia, elas transpiram mais água na estação seca do que na estação chuvosa. Por quê? Porque na estação seca você tem menos cobertura de nuvens, portanto tem mais sol, e as raízes profundas de várias dessas árvores acessam a água até 7, 8, 10 metros, água que caiu durante a estação chuvosa, que está armazenada ali, trazem essa água para as folhas que transpiram, trazem essa água também para a região do solo, essas raízes liberam essa água, outras árvores que não têm raiz profunda se beneficiam dessa água, continuam transpirando o ano todo. A floresta amazônica equatorial transpira mais na estação seca do que na estação chuvosa. Aí o que acontece? Todo esse vapor d'água durante a estação seca vai para a atmosfera, umidifica a atmosfera e atua para formar nuvens pequenas, mas chuva suficiente, chuva de 5, 4, 8 milímetros. Isso acontece em toda a Amazônia Equatorial e ela faz com que a estação seca seja muito curta, menos que 3 meses, e chove em todos os meses da estação seca. Então, essa é uma característica. Portanto, inúmeros estudos mostram que 30% da chuva da Amazônia ela é originalmente dessa água reciclada. Se a Amazônia não reciclasse essa água, a gente não teria tanta floresta. Então, é mais um fator muito importante. E como também a copa das árvores, as árvores, elas usam a maior parte da energia solar que ela recebe para transpirar a água, a temperatura não fica muito alta. A temperatura do dossel, não agora com aquecimento global, mas lá atrás, era uma temperatura
e é ainda em alguns lugares da Amazônia, máximo 30 graus. Então, é assim, um clima perfeito. Você tem, a temperatura não é muito alta, veja bem, a temperatura máxima no Cerrado, na transição, na estação, na transição da estação seca para chuvosa, e também no verão, chega perto de 40 graus. Chega a 40 graus, até alguns lugares passa de 40 graus. Na Amazônia, não, 30 graus. 30 graus, chove o ano inteiro, o fogo das descargas elétricas não propaga, portanto, se criou uma condição ambiental, climática, ecológica perfeita para a máxima diversidade biológica de plantas e de animais. Porque você não tem geada, não tem muito frio, não tem muito calor, não tem extremos de calor, não tem extremos de seca, porque durante a estação chuvosa e seca, você sempre tem chuva. Essa uma condição, um envelope climático ecológico que explica que a Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta, qualquer coisa aí na faixa de 10 a 15% de todas as espécies de plantas e animais. A Amazônia tem já conhecidos 16 mil espécies de árvores, é a maior diversidade de árvores do mundo, e também a maior diversidade de... e eu faço também um parênteses aqui, a Amazônia tem a maior diversidade de micro-organismos do mundo. Vírus, bactéria, protozoários. E depois a gente conversa um pouquinho. É um mistério, e eu não sou cientista da área de saúde, mas é um mistério porque a Amazônia não gerou ainda nenhuma pandemia. E, de fato, nenhuma grande epidemia. A única doença que historicamente existe na Amazônia desde o tempo dos Incas, talvez aí a faixa aí entre 500 mil anos, é a leishmaniose. Por que a Amazônia não gerou? Depois a gente comenta um pouquinho. Bom, então, essa é a introdução que eu queria fazer para explicar para vocês por que a floresta tem a máxima biodiversidade, por que ela tem tanta biomassa, tantas espécies. E isso significa também um gigantesco armazenamento de carbono, né? São sistemas com alta densidade de biomassa. Então, a Amazônia tem, entre a biomassa acima do solo e abaixo do solo, na faixa de 150 toneladas de carbono por hectare, 10 mil metros quadrados. E a Amazônia como um todo hoje, mesmo com tudo que se modificou na Amazônia, ela tem entre 150 e 200 bilhões de toneladas de carbono. Então, está lá, armazenado, muito importante. E também as florestas tropicais, elas removem, elas fazem um fantástico serviço ecossistêmico, né? Por exemplo, a gente joga na atmosfera cerca de 40 bilhões de toneladas de gás carbônico, o principal gás do aquecimento global, do aumento do efeito estufa. E as florestas globais retiram cerca de 30%, 11, 12, 13 bilhões de toneladas. A Amazônia, algumas décadas atrás, retirava mais de 2 bilhões de toneladas. Depois eu chego mais e falo que ela está perdendo essa capacidade. Então, é um fantástico serviço ecossistêmico. Os oceanos retiram mais cerca de 20, 22, 23% de todo o gás carbônico que nós lançamos na atmosfera, cerca de 40 bilhões de toneladas nos últimos anos. As florestas e os oceanos retiram 54%. O aquecimento global seria o dobro do que ele é hoje, se não fosse esses serviços ecossistêmicos que as florestas e os oceanos perfazem muito bem. Então, esse é vamos dizer assim, o que a Amazônia já propicia. E também, eu devo mencionar que essa reciclagem de vapor d'água, ela é muito importante porque ela faz com que o ar entra, os ventos alísios do Oceano Atlântico, eles trazem bastante umidade. Aí,
aquela umidade se torna chuva, nuvens, chuva, ela cai, as raízes puxam aquela água, jogam para a floresta, ela transpira, forma novas nuvens. Então, uma molécula de vapor d'água que entra lá no Atlântico, ela recicla entre 5 e 8 vezes até sair da Amazônia. Lá no sul da Amazônia, também para os Andes. Então, isso, ela transporta uma grande quantidade de vapor que desce, por exemplo, para a bacia do Rio Paraná, do Rio de la Plata, Paraná. Então, grande parte da chuva ao sul da Amazônia, ela vem do vapor d'água que é reciclado na Amazônia, e também um pouco da neve nos países andinos e um pouquinho da chuva até na Colômbia. Então, esse é um outro fator importante, um serviço ecossistêmico que nós chamamos rios voadores, que transportam essa grande quantidade. Isso tudo tem a ver com essa enorme reciclagem, capacidade que as árvores têm de reciclar. Então, esse é um quadro de um cenário Amazônia não perturbada. Infelizmente, a gente, desde do governo, o Brasil foi o que inaugurou esse modelo nos anos 70, século passado. Tem uma frase famosa então, na ditadura militar, do presidente Médici, que, quando ele inaugurou a Transamazônica em início de 1970, lá na Paraíba, que estava enfrentando uma mega seca no Nordeste do Brasil naquele ano, ele falou a famosa frase: terra sem homens para homens sem terra. Qual era a ideia? Era transferir os pobres nordestinos que viviam em lugares sem água e sem terra para a Amazônia, como se fosse totalmente aberta, vazia, desértica. Esqueceu, logicamente, todas as populações indígenas, as populações tradicionais, os quilombolas, os ribeirinhos, que já habitavam toda a Amazônia. Os indígenas chegaram a 12 mil anos, os outros chegaram desde a colonização europeia, e que mantinham a floresta em pé, e que tinham, principalmente os indígenas, desenvolveram a ciência indígena por milhares de anos, a chamada terra preta de índio, que é uma maneira de melhorar muito a baixíssima fertilidade dos solos amazônicos, uma série que a gente chama antropização dos sistemas florestais na Amazônia, uma ciência indígena muito avançada, fármacos, e toda a boa vida que os indígenas levaram por milhares de anos. E também depois os quilombolas e os ribeirinhos, eles associaram, aprenderam muito desse conhecimento. Mas aí chega na década de 70, a floresta é vista como obstáculo ao desenvolvimento, inimiga, e ela tem que ser cortada como um símbolo do, entre aspas, desenvolvimento, e queimada. Queimada por quê? Porque o solo é tão pobre na Amazônia. Por que o solo é pobre? Porque milhões e milhões de anos você tem 2.300 milímetros em média de chuva, e essa chuva, em milhões de anos, ela lava o solo e leva os nutrientes. Então, puxa vida, um lugar que você tem tão pouco nutriente, como você tem uma belíssima floresta? A floresta recicla os nutrientes. Todos os nutrientes estão na floresta, eles não estão no solo. Um pouquinho de nutriente, fósforo, vem da poeira, da areia que é transportada pelos ventos lá do deserto do Saara. Mas a grande parte está nas árvores. Então, a árvore morre, a microfauna do solo rapidamente ataca, decompõe e distribui todos aqueles nutrientes, e as raízes vão pegando. Essa é uma enorme reciclagem. Então, quando eu disse a floresta somente existe porque a floresta existe, em primeiro lugar, ela ajuda a formar a chuva. Em segundo lugar, ela recicla os nutrientes num lugar de solos muito pobres de nutrientes. Então, a colonização lá, os centenas de milhares de imigrantes que foram levados para a Amazônia, para esse novo modelo na ditadura militar, essa história de tirar a floresta, porque o solo é muito pobre, queima a floresta, queima as árvores e forma aqueles nutrientes para a pastagem da pecuária, que foi o principal modelo de desenvolvimento da Amazônia. 90% do primeiro desmatamento da Amazônia, em todo esse período, inclusive hoje, é para fazendas pecuárias. Então, essa foi a ideia que levou centenas de milhares de pessoas lá desde os anos 70. Uma grande parte eram pequenos agricultores que recebiam lotes de 30, 40, até 100 hectares,
e também depois se fez licitações e se deu praticamente de graça gigantescas fazendas pecuárias para pecuaristas pecuaristas de grandes fazendas, empresas, tal. Eu não sei se os que são mais velhos de vocês se lembram que é de um escândalo no final dos anos 80, quando se descobriu que o Vaticano ele tinha um grande investimento numa empresa de pecuária na Amazônia. Aí o Vaticano imediatamente vendeu, tirou todos os seus créditos, porque, nossa, foi uma denúncia de que, lógico, era a pecuária o grande vetor de desmatamento. Então, quando a gente olha hoje, nós temos o quê? Nós temos, dos 6,2 milhões de quilômetros quadrados, nós temos 18%, 1 milhão, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados já totalmente desmatados. Uma parte dessa área desmatada foi abandonada pela pecuária e a floresta está em vários estágios de recrescimento, a floresta secundária. Na Amazônia brasileira, 20% foi abandonada. E, infelizmente, nas últimas décadas, nós tivemos um enorme crescimento da degradação florestal. Então, aquilo começa com a extração seletiva de madeira, se fazem aquelas pequenas estradas para entrar o trator que vai retirar a madeira, vai cortar, o caminhão que vai retirar o tronco, e aquilo começa a ser um vetor para pessoas entrarem, cortarem mais, e depois de 15 anos desse processo, sobram 15% só das árvores, está muito degradado. Aí o que está acontecendo na Amazônia hoje por causa da degradação? Então, aquele enorme benefício da floresta muito densa não permitir a radiação solar secar o solo, hoje não mais acontece. Nós temos 17% da Amazônia toda degradada, em vários estágios de degradação. Aí o que acontece? Nessa área degradada, o sol chega no solo, penetra, seca, aí quando tem um fogo, e infelizmente, diferente da evolução biológica, ecológica, climática da Amazônia, com fogo só provocado por descargas elétricas, agora 95% dos incêndios são humanos. É o pecuarista que está lá refazendo a fazenda pecuária, ele bota o fogo ali para queimar aquela pastagem degradada, o fogo pula para a floresta do lado e queima. Aí, o que eu falei para vocês, que uma floresta úmida ela permite um fogo de descarga elétrica propagar alguns metros, agora o fogo está propagando centenas de metros. E depois que o fogo propaga centenas de metros, ele mata inúmeras árvores. Por quê? Porque as árvores, quase todas as árvores da Amazônia, as árvores não evoluíram em milhões de anos com fogo. Diferente do cerrado, elas não são resistentes ao fogo. Então, o fogo passando pelo chão da floresta mata inúmeras árvores. E o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo o sul da Amazônia, da Bolívia até o Atlântico, Bolívia, Acre, Rondônia, norte de Mato Grosso, sul do Pará, se tornando uma área muito próxima, e aí vem o título do que eu coloquei aí na palestra, o ponto de não retorno. E qual é esse ponto de não retorno? É a floresta se degradar, mesmo que parasse o desmatamento, a degradação, ela sozinha, o clima vai mudando, o clima vai ficando muito mais característico do clima das savanas tropicais e a floresta desaparece. E por que nós estamos muito preocupados? Por que nós estamos muito próximos do ponto de não retorno? Porque as observações, e não são nem... Eu fui o primeiro cientista a publicar, em 1990, um artigo chamando a atenção desse risco, que naquela época eu chamei savanização, porque aquilo era feito com um modelo matemático do clima. Ainda, 90, o desmatamento era muito menor. E aí houve inúmeros estudos, eu também continuei com muitos estudos, qual foi o impacto do desmatamento, qual foi o impacto das mudanças climáticas, tudo isso nesse risco desse ponto de não retorno, mas não é mais só estudos com modelos matemáticos do clima, do sistema climático, da vegetação, é observação. Inúmeros estudos nos últimos 10 anos têm mostrado que nós estamos na véspera mesmo, na beira do precipício desse ponto de não retorno. Por quê? Porque a estação seca, desde o sul da Bolívia até o Atlântico, ali, esses 2 milhões de quilômetros quadrados, ela já está, desde a década de 80,
4 semanas mais longa. Ela era de 3 meses, já está em 4 meses. Se ela passar de 5 meses, a estação seca, esse é o clima da savana. Esse não mantém mais a floresta. E toda essa região é o arco de desmatamento da Amazônia, com inúmero desmatamento, inúmeras degradações, é onde o fogo está espalhando muito. E ali, o que nós estamos vendo? Toda essa região, nós estamos vendo um aumento da mortalidade de árvores do clima amazônico. Só as árvores que existem na Amazônia e no Cerrado, elas continuam sem aumentar a taxa de mortalidade, porque elas resistem a uma estação seca mais pronunciada. E também o sul da Amazônia, para quem conhece a Amazônia, aquela região sul do Pará, norte de Mato Grosso, aquela cidade Alta Floresta, ali a floresta já virou uma fonte de carbono. Lembra que eu falei os dados iniciais que a floresta absorvia na década de 80, 90, 2 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. Ali, a floresta, durante a estação chuvosa, não estou falando a emissão de carbono pela queimada, pelo desmatamento, eu estou falando da floresta. Durante a estação chuvosa, ela já não absorve carbono, ela perde, por causa que a mortalidade das árvores aumentou muito. Então, todos esses elementos, estação seca mais longa, mais quente, a estação seca está 2 a 3 graus mais quente no sul da Amazônia. A floresta já virou fonte de carbono, a mortalidade das árvores aumentaram. Tudo isso, quando a gente olha tudo isso, nessa grande região, nos diz, essa região está na véspera de se tornar, de ela passar desse ponto de não retorno, e aí, sozinho, ela vai se decompondo e vai virar um ecossistema muito degradado. Não é equivalente à savana. A savana, o Cerrado do Brasil, é a savana tropical mais rica em biodiversidade e com a maior quantidade de carbono, comparado com savanas tropicais na África e em outros locais. É uma savana, entre aspas, muito pobre de biodiversidade, pobre de carbono, muito degradada, dossel aberto e ecossistemas degradados. Então, se isso acontecer, e se a gente continuar no ritmo do desmatamento atual, isso pode acontecer em cerca de 30 a 50... Ela vai acontecer se a gente passar na taxa de desmatamento 20% a 25%. Hoje nós temos 18% de área desmatada, 17% degradada. Então, nós estamos muito próximos desse ponto, ou se a temperatura global continuar aquecendo. Por quê? Porque qual é o fator do aquecimento global? Em primeiro lugar, ele aumenta a temperatura. Né? Nós estamos aí na Amazônia 1,5 a 2 graus mais quente, comparado com 100 anos atrás. Isso é aquecimento global. Estou falando da floresta, toda a floresta. Lógico, nas regiões desmatadas é muito mais quente. E também, principalmente, o aquecimento global ele tem feito um aumento muito grande dos eventos extremos. Isso no planeta como um todo, isso na América do Sul como um todo, na América Central, né? O principal fator desse grande aumento da migração, a Miriam, que vive na Costa Rica, conhece isso muito bem, o grande aumento da migração de povos centro-americanos para os Estados Unidos é a mudança climática. É os furacões ficando muito mais intensos e causando inúmeros desastres naturais e perda de agricultura. E isso está acontecendo muito na Amazônia. Por quê? Antes nós tínhamos uma mega seca a cada 15, 20 anos na Amazônia, uma seca que causava também incêndios na floresta, que era uma coisa muito rara, uma vez a cada 100 anos. Portanto, tinha pleno espaço para a recuperação da floresta. Mas agora nós estamos tendo, dos últimos 20 anos, nós tivemos seca em 2005, 2010, 2015 e 2016, 2020. Só 2015 e 2016 associado com o fenômeno El Niño do Pacífico. 2005, 2010, 2020 associado com o aquecimento do Atlântico. O mesmo fenômeno climático que está causando os furacões ficarem mais intensos. Ele também induz seca na Amazônia. Então, essas secas, elas estão sendo muito frequentes e elas estão causando um enorme desequilíbrio. Por mais que em alguns anos a gente tenha chuva acima da média, 2009, 2012, 2020 e 2021. 2020 e 2021 foram recordes de chuva e recordes de inundação na Amazônia.
E também esse recorde de inundação causa um enorme desequilíbrio nos ecossistemas. Isso é mudanças climáticas. Mas esses anos de chuva a mais não têm conseguido fazer a floresta se recuperar desses anos de mega secas. Então, é isso que nós estamos vendo na Amazônia, essa péssima sinergística combinação do aquecimento global causando secas mais frequentes e intensas, temperaturas mais altas, ondas de calor e as mudanças dos usos da terra, o enorme desmatamento. Áreas desmatadas transpiram muito menos, 1/3 da transpiração da floresta, são até 5 graus mais quente. Então, essa enorme área desmatada no sul da Amazônia, degradada, junto com o aquecimento global, com mais secas e mais ondas de calor e mais temperaturas mais altas, essa combinação sinergística é que coloca todo o sul da Amazônia na véspera de seu ponto de não retorno. Se nós ultrapassarmos esse ponto, que pode acontecer em 15, 20 anos, entre 30 e 50 anos, nós vamos transformar entre 50% e 70% da Amazônia em esse sistema do céu aberto muito degradado, ecossistemas degradados. Nós vamos perder, no mínimo, 300 bilhões de toneladas de carbono, vai para a atmosfera, gás carbônico. Quanto que nós precisamos para manter o Acordo de Paris em 1,5 grau? O máximo permitido é 400 bilhões de toneladas de CO2, até 2050, e depois zerar as emissões líquidas. Só a Amazônia jogaria 300 bilhões, no mínimo, ou mais até. Quer dizer, é impossível atingir o Acordo de Paris se nós cruzarmos esse ponto de não retorno. E, então, esse é o grande risco. Então, agora deixa eu terminar nessa parte final, o que fazer, né? Então, eu fui co-presidente, junto com uma colega da Universidade de São Francisco de Quito, Equador, Andréa Encalada, do painel científico para a Amazônia. Nós fizemos isso junto com o Sustainable Development Solutions Network, lá da ONU. O organizador é o professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia, e diretor também desse órgão da ONU, junto com a coordenadora Emma Torres. Nós criamos, em 2019, em setembro, o painel científico para a Amazônia. Nós reunimos 240 cientistas, 2/3 dos países amazônicos, e fizemos um sumário, uma síntese de todo o conhecimento científico da Amazônia, como a floresta evoluiu geologicamente, biologicamente, ecologicamente, tudo que nós estamos fazendo para transformar a floresta, os riscos desse ponto de não retorno, os riscos das mudanças climáticas, e depois também fizemos uma parte, vários capítulos que falam soluções. Soluções como nós queremos uma Amazônia sustentável, um futuro sustentável, quais são as trajetórias. E essa parte final é bastante ampla. Para os que estiverem interessados, é muito fácil achar esse relatório. É longo, são 1.350 páginas, mas tem um sumário de 22 páginas que resume todas as mensagens principais. Então, essa parte final, que é buscar soluções, primeira coisa que ela coloca, assim, de uma forma muito clara, nós temos que ter uma moratória no desmatamento, na degradação e no uso do fogo em todo o sul da Amazônia. Tem que ser imediata, porque essa região está na véspera, na beira do precipício do ponto de não retorno. E nós temos que, segunda mensagem importantíssima, zerar todo o desmatamento da Amazônia até 2030. Os países todos lá, 130 países, todos os países menos a Venezuela, assinaram aquele acordo na COP26 em Glasgow, o Acordo das Mudanças Climáticas, se comprometendo a zerar todo o desmatamento até 2030. Aquele anúncio ali não fala zerar a degradação, devia falar. Tem que zerar a degradação também. Mas, de qualquer modo, é muito difícil acreditar que os países amazônicos, a gente está vendo um aumento, né, gigantesco aumento, o desmatamento na Amazônia. Hoje, o órgão do World Resource Institute, WRI, e a Universidade de Maryland lançaram o relatório, o Forest Watch, para 2021, quase 40 mil quilômetros quadrados desmatados de florestas tropicais, 15 mil na Amazônia brasileira, 3 mil na Amazônia boliviana, quase isso na peruana, colombiana também, até vinha diminuindo um pouco, passou a aumentar. Quer dizer, nós estamos vendo um grande aumento
dos desmatamentos na Amazônia. Então, é muito difícil até imaginar que nós temos como fazer para vencer esse desafio. Então, mas nós temos. Se não fizermos isso, o ponto de não retorno ele está aí na beira. Ele vai nos levar para um desastre global ambiental, o maior desastre para a biodiversidade global que nós já enfrentamos aí desde que existem seres humanos aqui 200 mil anos e desde que existem civilizações 5 mil anos. Então, esse é um desafio. A terceira mensagem do painel científico para a Amazônia, aliás, deixa eu, antes que me esqueça, para quem quiser acessar o relatório, é muito simples, www.theamazonwewant, em português, desculpe, em inglês, e se quiser tem em português também, a Amazônia que queremos.org. Tá? Então, isso está lá, todo o relatório, e vale a pena vocês acessarem. E a terceira mensagem principal do relatório é restauração. Nós temos um enorme desafio para reduzir muito o risco desse ponto de não retorno, transformar 50% a 70% da Amazônia em ecossistemas degradados do céu aberto, é restaurar grande parte dessa área desmatada e degradada do sul do Amazonas. Isso é muito importante em todos os sentidos. Em primeiro lugar, você regenerar a floresta, restaurar a floresta, você absorve grandes quantidades de gás carbônico. Por exemplo, 1 hectare de floresta secundária crescendo na Amazônia retira 10 a 15 toneladas de gás carbônico por ano do ar, contribuindo muito para as metas do Acordo de Paris. E isso, se tiver escala, 200, 300, 400 mil quilômetros quadrados restaurados nas próximas décadas, nós contribuímos muito para atingir o objetivo do Acordo de Paris e, ao mesmo tempo, reduzimos o risco desse ponto de não retorno. Então, essa é a terceira mensagem muito forte do painel científico para a Amazônia. E a quarta mensagem, e um enorme desafio, é que nós precisamos desenvolver uma nova bioeconomia. Então, nós chamamos uma bioeconomia saudável de floresta em pé e rios fluindo. Rios fluindo porque é possível ter uma infraestrutura sustentável na Amazônia, totalmente sustentável, sem fazer grandes hidrelétricas que causam uma enorme perturbação dos ecossistemas aquáticos, uma enorme ameaça à imensa biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e terrestres também, e dessa interação dos ecossistemas aquáticos e terrestres, e principalmente uma bioeconomia de floresta em pé. Por quê? E eu vou chegando perto da conclusão aqui. Porque o potencial econômico da biodiversidade amazônica é muito maior do que essa baixíssima produtividade da agricultura da Amazônia. Então, por exemplo, inúmeros estudos, e o trabalho do painel faz esse sumário, eles mostram que sistemas agroflorestais, o sistema agroflorestal é a floresta em pé com uma densidade maior de espécies de valor econômico, o açaí, o cacau, a castanha, o buriti, o cumã, andiroba, etc., etc., etc. Há sistemas agroflorestais na Amazônia que produzem mais de 50, 60 usam diferentes espécies, produzem mais de 100 produtos, todos com a floresta em pé. E a floresta em pé, mantendo a floresta em pé, é fundamental. E a floresta é muito diversificada, não é monocultura. Não é monocultura de açaí, não é monocultura de cacau. Não vamos nos esquecer que o cacau é uma espécie amazônica, de origem amazônica. O principal produtor de cacau hoje no mundo é a Costa do Marfim. Só que na Costa do Marfim, o cacau é o principal vetor de desmatamento. Então, não vamos... Essa bioeconomia de floresta em pé não é bioeconomia de monocultura. É bioeconomia de manter a diversidade da Amazônia. E esses sistemas agroflorestais, essas cooperativas que existem em todos os países amazônicos, elas são muito mais rentáveis. Elas tiraram grandes, centenas de milhares, até milhões hoje em dia, na verdade, que eram pequenos agricultores de pecuária e de outras culturas. Eles se tornaram, hoje, eles eram classe muito pobre, extremamente pobre. Hoje eles melhoraram de nível. No Brasil, muitos já atingiram até a classe C. Ainda não é classe B, mas eles já atingiram a classe C. Então, esse potencial da biodiversidade transformar aquilo em valor econômico é gigantesco.
o potencial dos recursos biológicos do século XXI, os recursos genéticos, no lugar que tem a maior biodiversidade do planeta, é gigantesco. Nada explorado ainda. Então, tem uma enorme possibilidade de trazer para a Amazônia a ciência genômica moderna e que ela beneficie a Amazônia, beneficie as populações amazônicas. Esse é um desafio. E, portanto, essa bioeconomia de floresta em pé, e aí sim, e eu termino colocando um certo desafio, como você combina a inovação tecnológica com a ciência, soluções baseadas na ciência, soluções baseadas na natureza, que é a floresta em pé, com os conhecimentos tradicionais das populações indígenas, que mantiveram a floresta em pé por milhares de anos, e também as populações locais, quilombolas, ribeirinhos, que conseguiram se ajustar com essa economia de floresta em pé. Então, essa combinação de inovação tecnológica, conhecimento científico, da ciência moderna, com os conhecimentos tradicionais das populações originárias e dos povos amazônicos, esse é um grande desafio que nós temos que vencer. É possível vencê-lo? Sim, é possível. Nós temos muito bons exemplos do que essa nova bioeconomia pode fazer, principalmente através também da agregação de valor. Nós já temos etnias indígenas produzindo produtos agregados de valor, por exemplo, a etnia no Peru produzindo um belíssimo chocolate, com uma variedade de cacau que existe só naquela região. Olha, não vamos nos esquecer, os indígenas, eles pegaram o cacau, que era uma espécie de árvore, e já fizeram, ao longo de milhares de anos, mais de 1000 variedades de cacau. Tem mais de 700 variedades de mandioca. Isso é a ciência indígena. Isso é ciência indígena. Então, esse potencial é o potencial gigantesco que a Amazônia tem, só que nós não temos tempo mais. Nós temos que transformar a economia da Amazônia muito rapidamente. E eu finalizo só falando uma coisa que eu já tinha, de certo modo, trazido lá atrás, que é um enorme mistério. Por que esse modelo dos últimos 50 anos de desmatamento, degradação, tráfico de animais, por que isso, no lugar que tem o maior número, a maior diversidade de micro-organismos do planeta, vírus, né, tem milhares de espécies de coronavírus, algumas dezenas já foram identificados pela ciência, hantavírus, arenavírus, teve um arenavírus que gerou uma pequena microepidemia na Bolívia. Por que isso nunca gerou uma pandemia, como o da suína, de origem no México, HIV, e agora o coronavírus, o MARS, o SARS-1, tudo isso foi gerado de uma perturbação, muitos transferidos, como o SARS-1 e certamente o SARS-2 do morcego, né, que existe lá na Ásia. Então, quer dizer, esse é um mistério. A ciência não conseguiu explicar, mas o risco é gigantesco. Você está num lugar com a maior diversidade de micro-organismos, você está perturbando, já tem uma série de hantavírus que já estão dentro dos morcegos, que estão já circulando em áreas periurbanas, em fazendas pecuárias. Então, a chance de gerar uma pandemia na Amazônia, ela só não aconteceu ainda por um mistério que a ciência não conseguiu explicar. Então, eu termino dizendo que também manter, desenvolver, zerar o desmatamento, a degradação, também diminuiria muito o risco de nós gerarmos uma ou inúmeras pandemias que vão afetar todo mundo a partir da Amazônia. Muitíssimo obrigado, estou à disposição aí para continuar a nossa discussão. Carlos, que exposição belíssima. Eu acho que você conseguiu trazer para todos nós aí um entendimento desse funcionamento da floresta, que é algo extremamente complexo, mas de uma forma bastante didática, né? E dos riscos, na verdade, que a gente está aí vendo, né, acontecer nesse exato momento. Eu já abri os documentos, né, o relatório da Amazônia, que é realmente um trabalho de fôlego, né, que está sendo inclusive imitado, né, Carlos, que está sendo pensado em fazer esse mesmo tipo de trabalho com todos os cientistas de outras áreas equatoriais, né, para produzir novos relatórios como esses, né?
eu fiquei muito assim sensibilizada com a parte em que no relatório onde você vê a importância que é dado ao conhecimento das comunidades ancestrais, das comunidades indígenas. E vejo nesse momento um ressurgimento, num momento muito difícil, né, que a gente tem passado no Brasil, mas vejo um ressurgimento dessa comunidade, dessas comunidade de nossos habitantes originários, né, com muita força e com muita coerência para colaborar nesse novo modelo de desenvolvimento. Como que você vê a abertura de espaços para esses segmentos da população que foram historicamente sufocados, né, para contribuição nesse momento de restauração e de inovação, inclusive até tecnológica e de conhecimento científico? Excelente pergunta. Nós estamos vivendo um momento, eu não me lembro, eu não sou jovem, não, eu tenho 71 anos. Eu não me lembro, na minha vida, e eu fui trabalhar na Amazônia em 1975, então já tem 47 anos desde que eu cheguei na Amazônia, eu não consigo me lembrar um momento em que a voz dos indígenas tivesse atingido a altura que ela atingiu agora. Então, eu acho que os indígenas estão muito certos de se manifestarem, de se defenderem, de defenderem as suas culturas, de defenderem os seus conhecimentos tradicionais e a sua maneira de enxergar. Porque, vamos dizer assim, a gente podia até imaginar os indígenas, né, originaram há 20 mil anos atrás, e de fato eles eram asiáticos que cruzaram o Estreito de Bering, no pico da glaciação, que ali o oceano foi congelado, eles conseguiram cruzar, chegaram na América do Norte, chegaram ali no Alasca, e aí foram descendo, e 12 mil anos atrás chegaram na Amazônia, e alguém podia falar, não, mas eles, né, eles vieram de outras regiões com muito menos biodiversidade, eles podiam ter uma atitude de extinção de espécies. Não. Felizmente, culturalmente, eles, desde que passaram já pela América Central, com as florestas tropicais da América Central, eles se adaptaram muito mais e culturalmente e filosoficamente também, e espiritualmente, é um enorme valor, a floresta é um enorme valor espiritual. Tem essa cultura muito interessante que você, às vezes, se os indígenas, homens, caçadores, se eles matam uma espécie, um tipo de animal muito, o xamã vai e lhes dá uma punição, que é um valor cultural e espiritual muito grande, que eles não podem levar à extinção os animais. Então, esse é um aspecto cultural muito importante de um valor que se dá na diversidade de espécies. É até muito diferente. Aqui, lógico, a nossa discussão não é sobre religião, mas, assim, quando a gente pega as religiões, judaísmo, islamismo e cristianismo, elas não valorizavam a biodiversidade. A floresta era inimigo, a floresta onde estava o Satanás, a floresta tinha o risco, tinha os animais. Você entende? É muito interessante ver a valorização espiritual, religiosa, cultural que os indígenas sempre tiveram da biodiversidade, da floresta em pé, em relação às outras religiões que nós herdamos do Oriente Médio. Então, muito, muito interessante isso. Então, é muito bom ver isso. Primeira vez. Olha, não vamos nos esquecer que na década de 40, nós tínhamos só 50 mil indígenas no Brasil. Aí foi criado o Serviço Nacional dos Índios, que virou a FUNAI, e começou a ter um restabelecimento. Hoje nós temos 850, 900 mil. E, finalmente, agora, em função da enorme ameaça que os indígenas estão correndo com o governo atual, que tem uma postura anti-indígena pública, o presidente, toda a sua carreira como deputado no Congresso, ele sempre se colocou totalmente contra os povos indígenas, e ele fala isso publicamente em manifestações há décadas, e agora como presidente. Então, a FUNAI agora se tornou um dos maiores inimigos aqui no Brasil para a manutenção dos indígenas. Então, é um enorme risco. E por isso, os indígenas começaram a se manifestar, e
se começou a valorizar muito mais, né? Quando a gente, para quem assistiu à abertura da COP26, e nós vimos aquela belíssima manifestação de 5, 6 minutos da jovem indígena Suruí, Chai Suruí, um belíssimo discurso que ela fez ali, o mais importante discurso de um brasileiro, e ela é muito inteligente, ela é brilhante, ela é uma pessoa que tem uma capacitação para se tornar uma líder mundial, e ela defende totalmente a cultura, a tradição, os valores indígenas, mas, ao mesmo tempo, ela enxerga o potencial da ciência. E ela quer levar, ela já levou. Os Suruí, eles fazem um monitoramento de desmatamento ilegal, posse de grilagem de terra, com drone. Eles têm modelos computacionais lá, rodados por eles, que calculam o desmatamento para cobrar o crédito de carbono. Eles têm o REDD+, participam. Eles têm já 6 ou 7 pessoas fazendo doutorado. Então, é muito importante ver que os indígenas querem manter os seus valores culturais, espirituais, mas, ao mesmo tempo, muitos dos indígenas, eles mostram um desejo muito grande de também se beneficiar do bem-estar que a ciência moderna e inovações tecnológicas podem trazer. Então, eu enxergo um momento muito crítico, mas, ao mesmo tempo, uma manifestação. Eu já conversei com lideranças dos indígenas Banil, Axaninca, Munduruku, Yanomami, o Suruí, todos eles, todos colocam que eles querem se beneficiar muito também dos conhecimentos da ciência e da tecnologia para preservar a sua qualidade de vida, para preservar a floresta. Então, esse é um momento crítico que nós estamos de defender realmente o direito dos indígenas e apoiá-los para esse novo modo de vida. Bom, a gente tem aqui no chat muitas perguntas e aí eu queria convidar algumas pessoas para fazer as perguntas, né, pessoalmente. Suzana, abre seu microfone e faz a sua pergunta, por favor. Oi, Carlos, obrigada pela linda exposição, e eu sempre aprendo muito e fico muito, muito feliz de te ouvir, apesar de que as considerações não são muito felizes. O nosso futuro é meio denso. E, assim, eu tenho um questionamento interno que me aflige, que é como que a gente poderia, de algum jeito, comunicar com mais eficácia todo esse conhecimento. Porque a gente fala sempre para nós mesmos, né? Eu não sei se você tem essa sensação. Mas, para mim, sabe, a biodiversidade do Brasil é a maior riqueza. É disparada a maior riqueza do país. Não tem outra. Então, como é que a gente consegue, se você já pensou nisso, qual é a varinha mágica que a gente precisava ter para que isso fosse, de fato, um valor para o Brasil, para o brasileiro? De fato, olha, esse é um valor para o brasileiro, né? Esse é um valor para o brasileiro. Realmente, nós valorizamos muito a biodiversidade e, em geral, nos países amazônicos, mas o brasileiro é o que mais valoriza. E cada vez mais também o brasileiro quer defender o direito dos povos indígenas. A sua pergunta é um pouco mais complicada, porque a sua pergunta não é por que nós não estamos nos comunicando. Nós estamos nos comunicando. Se você pegar as redes de comunicação, não infelizmente, esse mundo do século XXI, da fake news, fake science, tudo isso, que infelizmente atingiu um valor muito preocupante no mundo inteiro. Mas quando a gente pega os grandes veículos de comunicação, eles têm comunicado há muito tempo os riscos que a Amazônia corre, eles têm comunicado, colocado também, eu já dei inúmeras entrevistas, já escrevi muitos artigos de opinião em jornais para comunicar a ciência. Eu acho que a maioria dos países amazônicos eles têm uma democracia muito fraca, porque a vontade da maioria da população não se traduz no poder político. Então, esse é um desafio, essa é uma interrogação, uma coisa difícil até de explicar e de entender por que, né,
não, a vontade da maior parte da população, ela não se traduz no poder político. O poder político, isso não é só no Brasil, não. Se você vê, acima de 75% da população mundial é muito preocupada com o aquecimento global, quer reduzir o risco, e aí você vê o poder econômico do setor de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. É gigantesco. É como se esse setor econômico ele mandasse. Eles têm 17%, 18% do PIB mundial. É como se eles mandassem no mundo. Então, puxa vida, nós temos que reduzir a emissão. Tem que, como a COP26 colocou, e o IPCC colocou, nós temos que reduzir em 50% a emissão dos gases de efeito estufa até 2030. O maior desafio que a humanidade já enfrentou, inclusive reduzir os desmatamentos, que tem muitas emissões. Mas o setor, a indústria fóssil, ela continua tranquila. Ela promete, mas não faz. Então, eu acho que eu estou dando esse exemplo da indústria fóssil, que é mundial, para também trazer para dentro do Brasil, né? Quer dizer, a vontade da população, ela não repercute no poder político dos setores econômicos responsáveis pela destruição da Amazônia. Obrigada, Carlos. É isso mesmo. Concordo com você. Eu gostaria de colocar uma pergunta que eu acho que está bem na linha da Patrícia Valverde, que pergunta qual é a dimensão que nós temos de atuação individual, né? O que nós podemos fazer, né, como sociedade urbana, familiar, trabalhadores, né? Como que a gente pode se corresponsabilizar num campo maior para serem os influenciadores, né, desse conhecimento? Olha, eu acho que isso é uma pergunta que nós podemos ficar discutindo aqui horas, mas eu vou dar duas breves sugestões. A primeira tem a ver com um dos objetivos obviamente, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a produção e o consumo sustentáveis. Então, quando a gente olha a produção sustentável, a gente vai olhar a matriz das emissões brasileiras, puxa vida, 75% das emissões é desmatamento e agricultura. Então, você fala, puxa vida, se nós tivéssemos assim stringentemente, vamos praticar o ODS, consumo responsável, nós teríamos um poder enorme, nós somos os consumidores. Numa democracia, o poder do consumidor é muito alto. Eu parei de comer carne 15 anos atrás, quando eu fui questionado por um aluno numa palestra minha, que o desmatamento da Amazônia, principalmente por causa da pecuária, ele perguntou se eu comia carne, eu falei que eu comia, ele falou, mas a carne vem da Amazônia? Eu falei, não sei. Aí eu fui no supermercado aqui em São José dos Campos, onde eu moro, perguntei para o gerente, de onde vem essa carne? Ele não sabia. Aí eu falei, eu tenho que parar. Consumo responsável. E é lógico, uma boa parte, né, da carne brasileira vem e é o vetor principal do desmatamento. Então, eu estou dando um pequeno exemplo aqui. Então, nós, brasileiros, ainda, globalmente falando, nós não praticamos muito esse objetivo, esse ODS. Quer dizer, nós não observamos bem o poder que nós temos no momento de consumo responsável. Então, esse é um aspecto que, individualmente, cada um de nós, se nós mapeássemos muito bem e fôssemos atrás de consumo responsável, nós forçaríamos muito mais a produção sustentável. Que hoje a gente está vendo muito mais as grandes empresas da cadeia da carne fazerem declarações. A JBS fez uma declaração que vai zerar, eu sou de um comitê aí também, do chamado Fundo JBS, nós pressionamos muito. A JBS fez uma proposta de que ela vai zerar suas emissões em toda a sua cadeia, até no escopo 3, que vem lá do produtor do gado, lá no campo, até 2040. Mas o ano passado, a JBS, em relação a 2016, ela aumentou, ela tem 450 milhões de toneladas de emissão, é mais do que a Itália, em todo o mundo, né? Não é no Brasil só, a JBS é mundial. Então, mostra que as empresas, mesmo que se comprometem à emissão zero, elas ainda estão muito longe disso. Então, eu começo a acreditar em democracia é muito mais poderoso o poder do consumidor, e não só imaginar que os produtores vão
né? Você vê os produtores de combustíveis fósseis, eles prometem, e eles vão na direção contrária. Bom, esse é um aspecto, né? E o outro tem a ver, muito mais difícil aqui no Brasil, mas eu acho que é nossa responsabilidade. Nós, infelizmente, não temos prestado muita atenção na hora das eleições, né? Nós temos eleito candidatos completamente desacoplados do mundo sustentável, de combate à emergência climática, de combate ao risco aos biomas, à biodiversidade, aos ecossistemas, à Amazônia, tudo. Então, esse é um ponto. Por exemplo, quando a gente olha mundialmente falando, há vários estudos que mostram que mulheres políticas elas são muito menos envolvidas em corrupção do que homens. Isso é global. O Brasil é o 6º país, de 200 países no mundo, é o 6º país com o menor número de mulheres na política. E um país que tem 52% da população feminina. Um país que tem 54% da população universitária é mulher. São alunas universitárias. Então, por que nós não elegemos mais mulheres que têm muito mais valor político, globalmente falando? E aqui no Brasil também. Então, esse é um outro desafio. Na hora de votar, a gente pergunta para o candidato a deputado, vereador, prefeito, governador, presidente, qual a sua posição com relação a salvar a Amazônia, a salvar o planeta das mudanças climáticas? Praticamente não. Então, esse é um desafio muito maior. Quer dizer, nós precisamos... Esse é difícil, não é nada... É uma coisa de um valor, né, de um valor democrático. Nós precisamos colocar nas nossas mãos esse valor da democracia. Se eu vou votar, por exemplo, eu votei em 2018 aqui na deputada federal do Estado de São Paulo, a Tabata de Amaral, que está fazendo um belíssimo trabalho, das melhores deputadas que a Câmara, o Congresso brasileiro já teve. E tem vários candidatos e candidatas como a Tabata. Então, eu acho que nós, coletivamente, precisamos muito mais, além de exercer o nosso poder como consumo responsável, que esse é um poder que a gente tem hoje, de ir lá na loja, no supermercado, etc., não comprar madeira que não tenha certificado de origem, não comprar carne que não tenha certificado de origem, não comprar... combater muito o excesso de uso de agrotóxicos. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Isso tem um enorme efeito negativo na saúde dos brasileiros. Então, esse é um poder do consumidor brasileiro. E agora, a democracia é muito mais lenta, né? Nós não temos uma tradição histórica, quando a gente olha, desde que o Brasil existe votação, fomos um país que atrasou muito a aprovação de mulheres votarem. Então, nós temos uma tradição muito negativa no poder que nós temos de exercer e transformar a nossa democracia em uma democracia muito mais efetiva. Isso é mais difícil, mas eu acho que essa é uma mensagem que nós temos que colocar. Vamos eleger em 2022, agora, em outubro, uma nova bancada de muito mais mulheres. Eu ficaria muito feliz se nós elegêssemos 30% de mulheres como deputadas federais, como deputadas estaduais. E eu acho que o Brasil melhoraria muito o seu marco legal para buscar trajetórias de sustentabilidade. Por outro lado, quando a gente olha as notícias do dia a dia, a gente vê um cenário muito preocupante, né? Um aumento de homens, um aumento de bancada relacionada com armas, com poder econômico do agronegócio expansionista. Então, quem vai ganhar esse jogo em outubro? Vamos ver, vamos torcer para que nós possamos ganhar. Carlos, tem aqui mais 3 perguntas. Eu vou tentar dar uma resumida aqui para você. Uma delas, eu acho que está nessa linha do que você está falando, e que a Viviane coloca a contradição que existe, né, às vezes, entre promover essa estratégia de conservação e exploração da floresta em pé e o modelo capitalista, né, que acaba reproduzindo uma forma de viver onde o dinheiro é o valor principal. E mais 2 colocações aqui do Nilson. O Nilson fez várias colocações, mas resumindo aqui, ele pergunta se é possível estimar quanto do aumento da temperatura global é devido ao desmatamento, à degradação já ocorrida na Amazônia. E o Rafael quer te ouvir a respeito do pacote verde, esse conjunto de ações que estão sendo julgadas
pelo STF, que retornaram essa semana. Se você acha que isso realmente vai ter algum efeito para a Amazônia. Bom, sem dúvida, eu acho que o pacote, começando pela última, o pacote verde, eu participei de 2 sessões, um convidado pelo ministro Barroso, pela ministra Rosa Weber, de 2 dessas sessões, a ministra Rosa Weber do Fundo Amazônia, do PP-SEDAM, do Plano de Combate ao Desmatamento e aos Incêndios da Amazônia, e do ministro Barroso, do Fundo Clima, e vários colegas meus participaram também das sessões, e é líquido e certo que os ministros têm uma grande maioria que vão votar todos a favor dessa pauta verde, em tudo. A volta da prática efetiva do Plano de Combate ao Desmatamento e às Queimadas, PP-SEDAM, a volta do Fundo Amazônia, a volta do Fundo Clima, colocar os governadores no Conselho da Amazônia, tudo isso que está lá está sendo votado e todos, não há a menor dúvida que vai ser a maioria. A grande questão é se esse governo atual vai implementar ou não. Porque, infelizmente, nós estamos vendo, olha, eu tenho que voltar lá para a ditadura militar, porque eu era bem jovem quando aconteceu isso, eu tinha 13 anos, mas olha, a gente está vendo sintomas de ditadura militar aqui muito parecidos, né, com o que a gente está vendo todos os dias no noticiário. O presidente e vários outros, até membros do Legislativo, ignoram decisões do Supremo, então nós estamos caminhando para um enorme risco de um vamos imaginar que não vai acontecer, mas de um golpe democrático, né? Essa nova forma de ditadores eleitos, né? E nós tivemos Mussolini e Hitler foram eleitos. Nós tivemos Chávez e Maduro, Putin, Erdogan, Bolsonaro, todos eleitos. Então nós estamos transformando o mundo, infelizmente, nas Filipinas, na Hungria, são pessoas eleitas que depois transformam o país em sistemas autocráticos ditatoriais. Então, é um risco muito grande, mas, assim, respondendo, eu acho que o Supremo vai aprovar todos o pacote verde, e aí nós temos que torcer muito para que o governo federal assuma a responsabilidade democrática de cumprir determinações do Supremo. Vai cumprir ou não? Pergunta em aberto. A segunda pergunta foi sobre o... quanto o aumento da temperatura global é devido ao desmatamento da Amazônia. Quando a gente olha hoje as emissões, elas, lógico, elas são quase todas de queima de combustíveis fósseis, né? As emissões dos desmatamentos globais, tudo, elas têm na faixa aí de 13% a 15%. Quando a gente olha historicamente desde a Revolução Industrial, aí sim, o desaparecimento das florestas em todo o mundo, das florestas tropicais, explica um pouco mais esse aumento, né? A concentração de gás carbônico antes da Revolução Industrial era 280 partes por milhão, hoje ela está em 417. Então, cerca de 20% a 22% desse aumento, nesse longo período de 200 anos, ela vem da mudança da vegetação. Hoje, como eu falei, grande parte vem da queima de combustíveis fósseis, vem também da agricultura. O gado emite uma grande quantidade de metano, fermentação entérica no rumen do boi, mas, historicamente, 20% a 22% vem disso. Mas, assim, a gente não tem que olhar só isso. Lógico, para salvar o planeta, você tem que zerar as emissões de queima de combustíveis fósseis, mas também tem que zerar Por quê? Lembra aquele número que eu falei? 30% a 32% de todo o gás carbônico é retirado pelas florestas globais. A Amazônia chegou a retirar 2 bilhões de toneladas. Então, quando você desmata, não só você emite gás, você emite uma grande quantidade de gases, mas você também perde a capacidade de retirar. Então, a restauração florestal de milhões e milhões de quilômetros quadrados é essencial para nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris. Na segunda metade do século, nós precisamos retirar, no mínimo, 10 bilhões de toneladas por ano da atmosfera. O grande potencial de retirar é restauração florestal. A agricultura moderna, ela é periurbana, ela é mais verticalizada, ela usa muito menos área,
Então, nós podemos realmente, globalmente falando, e não só nas florestas tropicais, globalmente falando, nós podemos diminuir muito a área da agricultura. Isso já vem diminuindo na América do Norte, na Europa, no Japão, na China. Ela só aumenta nos países tropicais. Então, esse é o caminho de salvar o planeta do aquecimento global e salvar a Amazônia, como eu já expliquei bem. E a primeira pergunta é um pouco, vamos dizer assim, o mundo, de fato, é capitalista. E é lógico que, quando a gente pensa em sustentabilidade para esse planeta como um todo, nós precisamos começar a pesar um pouco e como distribuir renda de forma mais justa. Então, ela não pode ser só um modelo capitalista que qualquer solução que gere mais lucro para pequenos grupos capitalistas, ele sempre vai dominar. É o famoso exemplo que eu falei dos 18% do PIB mundial ser indústria fóssil. Né? Então, porque isso aí gera um enorme benefício econômico para os investidores, que é um percentual muito pequeno da população mundial, mas muito rico. Então, nós temos realmente que transformar esse sistema capitalista, é um risco gigantesco, mas ele faz parte para a gente conseguir zerar todas as emissões, zerar as emissões do sistema agrícola, que responde por cerca de quase 20% das emissões globais, essa mudança do padrão alimentar para zerar, para diminuir muito o consumo de carne. Então, tudo isso tem a ver muito também com o mundo do capitalismo. Então, esse é um enorme desafio, mas nós podemos, sim, imaginar um mundo muito mais sustentável, menos capitalista, com muito mais distribuição de renda para ter um bem-estar e qualidade de vida para toda a população, vamos dizer assim, um planeta idealmente de classe média. Isso é um enorme desafio, mas esse desafio vai junto com o desafio de combater a emergência climática e combater a perda de biodiversidade. Essas coisas todas andam juntas. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta que o Carlos preparou para a gente refletir em salas agora, nesse momento, e vou passar, então, a palavra novamente para o Carlos, para que vocês possam saber dessa pergunta. E a gente está colocando aqui no chat para que vocês coloquem as reflexões de vocês no Mentimeter, porque assim, na hora que vocês voltarem, a gente já vai ter aí todas as reflexões para a gente dar uma olhada e fazer um fechamento nesse belíssimo momento que a gente está tendo com o professor Carlos Nobre. Então, Carlos... Vamos lá. De certo modo, a pergunta que eu vou colocar, a gente já debateu ela um pouco aqui dentro, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, porque essa é uma coisa que eu tenho uma dúvida existencial, não tem resposta científica. Então, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, e a gente já debateu um pouquinho isso. A pergunta é o seguinte: quando a gente olha as pesquisas de opinião, nos últimos muitos anos, vamos falar aqui de Amazônia. Podia falar de mudanças climáticas também, mas vou falar de Amazônia. As últimas pesquisas de opinião 2020 e 2021 mostraram que 95% dos brasileiros são a favor da preservação da Amazônia e contra o desmatamento. 95%. Portanto, não tem viés ideológico. Aqui, até os eleitores do presidente atual são a favor da preservação da Amazônia. Na Amazônia, acima de 85% dos amazônicos são a favor da preservação da Amazônia. Pesquisa lançada, divulgada essa semana, mostrou que acima de 80% dos consumidores de carne no Brasil são contra a carne que vem do desmatamento. Então, esses são dados da vontade do povo brasileiro. E é uma coisa que tem pesquisas dessa natureza, de preservar a Amazônia, tudo, que tem décadas e décadas. Sempre esse número foi acima de 90%. 2020 e 2021 foi acima de 95%. Então, como é que se explica que uma coisa que o povo todo quer, independente de viés ideológico, não é implementado? Nós estamos vendo aumentar os desmatamentos, aumentar o risco, essa expansão do agronegócio, o agronegócio expansionista que quer a posse de terra, o crime organizado crescendo na Amazônia, tudo isso acontecendo contra a vontade da grande maioria, independente de religião, ideologia, tudo. Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Como se explica que a vontade do povo brasileiro, de 90%, 95% do povo brasileiro, é totalmente ignorada pelos setores
econômicos e principalmente por setores políticos. Queria que vocês debatessem um pouco isso nesse... Então, eu gostei muito desses pontos, muitos pontos. A Viviane também explicou o que ela quis dizer com a dissociação cognitiva, que também é verdade. Então, isso, eu acho que os pontos, eu estou vendo aqui, eles são todos verdadeiros, né? Um ponto aqui, ditadura de minoria dos coronéis, sociedade submissa que não acredita no poder do coletivo. Isso é verdade. As duas coisas estão interrelacionadas. Infelizmente, a gente tem visto, como eu tinha mencionado antes, né, uma tendência muito preocupante de um decréscimo, de um enfraquecimento da democracia global, mundial, com esses presidentes eleitos que são de... E não é aí, não tem nada de ideologia. Tem um ditador na Venezuela, tem um ditador de extrema-direita aqui no Brasil, lá de extrema-esquerda, que não tem nada a ver com ideologia política, com partidária, tem a ver com a sua... populistas, são regimes autocráticos populistas na Rússia, etc. Então, isso, sociologicamente falando, é um grande mistério que no século XXII nós estejamos regredindo isso. Se a gente olhar bem, desde a Revolução Francesa, mais de 200 anos atrás, foi quando a gente abandonou o império, os imperadores, os reis, e passamos e também um pouco para trás do poder que a Igreja Católica tinha. E é como se a gente tivesse uma regressão. 200 anos depois, nós estamos caminhando para um regime global, mundial, de império, de todo o poder ser colocado na mão de uma pessoa que fica lá até morrer. Então, é um mistério, eu considero isso um mistério, que não é um problema, não é uma questão que está acontecendo só no Brasil, mas é um problema enorme. Então, esses dois pontos são muito bons. A dissociação cognitiva, e que também está muito ligado aqui à distância entre a compreensão de causa e efeito, é verdade. Isso é um ponto que eu acho que tem muito a ver, também ligado com a questão, um ponto aqui levantado, a educação muito mais efetiva para que nos ajude a nos posicionar, isso de forma coerente e consciente, esses três pontos são verdadeiros, e é isso que acontece, e principalmente em países que o sistema educacional não é muito forte, como o Brasil. A boa notícia, relativamente falando, mas ainda é uma boa notícia, é que a juventude, a geração dos jovens, a geração da Greta, adolescentes e até 20 e poucos anos, eles têm se mostrado numa posição muito mais coerente e muito mais preocupada do que a minha geração e do que a geração da maioria de vocês. Eu não sei quantos dos participantes desse evento são dessa geração de 15 a 24 anos. Então, eu vejo com algum otimismo. Tudo que eu tenho conversado, acabei de voltar de uma reunião lá em Cambridge, organizada pelas universidades lá, Harvard, MIT, e eu percebi, organizado pelos alunos brasileiros dessas universidades, e eu percebi uma mudança muito grande lógico, ali são super educados, mas uma mudança de percepção, uma mudança de atenção, uma mudança de reação e de como reagir positivamente a isso. Eu estou percebendo isso como uma tendência global. É muito forte na Europa, mas ela está acontecendo globalmente, até com jovens chineses, que são vítimas de um país autocrático de 70 anos. Então, eu vejo um pequeno aspecto positivo nesse sentido, de diminuir a distância entre compreensão e causa e efeito, essa dissociação cognitiva. A gente está vendo, principalmente nos países mais desenvolvidos, os jovens, eles estão menos associados a uma sociedade muito materialista,
diminuiu, por exemplo, nos Estados Unidos, em vários estados mais desenvolvidos, como a Califórnia, diminuiu muito os jovens que querem ter um carro, eles já usam transporte público, bicicleta. Então, a gente está começando a ver nessa nova geração sinais positivos. Eu não vou dizer que eles são sinais totalmente positivos que mostram que encontraremos a solução na próxima década, mas, pelo menos, eles são sinais positivos. Um outro ponto aqui, a preservação da Amazônia é um problema difuso, é um problema de todos e de ninguém ao mesmo tempo. Não há uma cultura de preservação. Olha, eu não sei se eu concordo totalmente com isso, porque quando a gente vê como tem melhorado a cultura, por exemplo, a maior parte da população do Brasil está no Sudeste. Então, quando a gente vê como a valorização da Mata Atlântica melhorou muito no Brasil nos últimos anos, e como o ecoturismo aumentou na Mata Atlântica, como isso está aumentando demais. Eu não sei quantos de vocês moram perto da Mata Atlântica, eu moro aqui do lado. Então, quando eu comparo isso quando eu era criança, é outra coisa. Era uma época ainda, quando eu era criança, de enorme desmatamento da Mata Atlântica. Então, eu noto realmente que essa não há uma cultura de preservação, está mudando. Eu não vou dizer que ela é dominante, mas ela está mudando, e principalmente nos lugares onde os ecossistemas desapareceram muito. Nós temos aí 20% da Mata Atlântica, boa parte em pequenos fragmentos, mas a gente está vendo no Sudeste uma crescente valorização da Mata Atlântica. Eu não sei se tem algum dos participantes aqui do Espírito Santo, mas eu estava vendo outro dia um filme na televisão sobre aquela pedra azul, e é um negócio fenomenal. O que fizeram ali é uma economia que está em volta da pedra azul, é uma agroecologia, uma agricultura super sustentável, produtos ali todos produzidos pelos produtores ali de inúmeros produtos da biodiversidade da Mata Atlântica, uma preservação imensa. Muitas daquelas regiões eram todas de pecuária, todas foram restauradas. Só para dar um pequeno exemplo de um filme que eu vi ontem na televisão, e aí nós temos vários desses exemplos na Mata Atlântica. Então, vamos dizer assim, tentando ver algum otimismo, eu noto, e principalmente na geração dos mais jovens, eu noto uma mudança. Estou notando uma mudança. Portanto, a resposta às pesquisas de opinião, que 95% dos brasileiros são a favor da preservação da Amazônia, ela pode, de fato, significar, pelo menos na geração mais jovem, um valor maior de preservação, uma cultura de preservação dos ecossistemas do país que tem a maior biodiversidade, a maior diversidade do planeta. Deixa eu ver um outro aqui. Olha, a dimensão ambiental não faz parte do radar. De novo, eu sou otimista que as gerações mais jovens começaram a ver mais isso. Eu não vou dizer que se tornou a figura central do radar de percepção dos riscos futuros, mas ela começou a ver mais isso, e principalmente nos países mais desenvolvidos, europeus, e estados mais desenvolvidos dos Estados Unidos, e no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, logicamente, principalmente nos países europeus, os países nórdicos também. Mas, assim, se a gente quer ver algum sinal de boas notícias, algum elemento que nos permita, pelo menos, caminhar para ter um mínimo de otimismo, é olhar um pouco a visão das novas gerações, inclusive a brasileira. Então, eu acredito que a geração dos jovens aí de 15 a 24 anos, espero que, quando eles atinjam plenamente a fase adulta e estejam no mercado de trabalho, que eles mantenham alguns desses valores que são muito mais dos que os valores da minha geração e das gerações seguintes, das duas gerações seguintes. Então, eu estou minimamente otimista sobre isso. Deixa eu ver mais um aqui. Acompanhamento nas decisões feitas dos deputados que nos representam. Falta maior participação, pensar diferente, intolerância, acompanhar o STF, hábito de consumo de carne versus Amazônia, informações mais claras, trabalho de conscientização. Sim, concordo com isso. É o que eu tinha falado, a gente já discutiu isso. Quer dizer, um pouco dessa dissonância entre a vontade dos brasileiros, por exemplo, a preservação da Amazônia, da preservação dos outros ecossistemas, da Mata Atlântica, do Pantanal. Vocês viram, em 2020, o Pantanal teve o pior
o pior desastre de queimadas da sua história. E como isso... aliás, um outro dado também importante para mencionar, que é um dado preocupante, que tem acontecido com a juventude, a geração jovem, a geração da Greta, e também com a geração dos jovens brasileiros, é que os riscos ambientais, e aquilo que aconteceu no Pantanal e que aconteceu na Amazônia em 2019, 2020, 2021, tem aumentado muito o nível de ansiedade dos jovens. Os jovens, no mundo inteiro, mas principalmente na Europa, Estados Unidos, estão procurando muito mais atendimento psicológico. E os fatores principais são o risco ambiental do planeta. E aqui no Brasil também. E os psicólogos, psiquiatras têm recomendado muito mais tratamento, inclusive com ansiolíticos, etc. Esse é um dado importante que nós estamos vendo, é um dado preocupante, porque mostra essa preocupação dos jovens aumentando muito, mas, ao mesmo tempo, esse riscos que os jovens estão percebendo, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, aumentaram as emissões, a China aumentou em 7% as emissões nos últimos 3 meses. Quer dizer, os jovens estão percebendo claramente que eles se preocupam muito com o futuro sustentável, o futuro insustentável que nós estamos deixando como herança para eles, e será que eles se sentem, será que eu vou conseguir ou não? Então está começando a ser um fator desestabilizador psicológico dos jovens, aumentou muito e também as pesquisas de opinião da maioria dos jovens, inclusive no Brasil, mostram que essa geração diz que não quer ter filho. Diminuiu muito as pesquisas de opinião mostram o desejo de constituir uma família com filhos. Quer dizer, um desejo de interromper a humanidade em poucas gerações. Então, isso mostra, eu estou só mostrando esse lado, que é um lado do risco, né? Quer dizer, mas o fato que os jovens estão tendo essa ansiedade aumentada significa também, por outro lado, que eles têm uma ferramenta nas suas mãos. Quando eles se tornarem o poder econômico, o poder político, eles têm que atuar e inverter essa equação, inverter essa trajetória. Então, assim, eu continuo ainda tendo otimismo com a geração mais jovem. A gente está vendo mudanças em muitos locais que vão no lado positivo dos jovens, e essa preocupação, eu espero que ela signifique que, na hora que eles tiverem com ferramentas nas suas mãos, consumo responsável, poder político, poder econômico, que eles nos ajudem a transformar e nos colocar numa trajetória de plena sustentabilidade. Então, permitam eu dizer para vocês, como frase final, que esse enorme desafio que eu considero das mudanças climáticas e da preservação dos ecossistemas e dos biomas e da biodiversidade globais, e da Amazônia em particular para nós brasileiros, é o maior desafio que a humanidade enfrentou. Realmente, se nós não conseguirmos zerar as emissões logo, zerar totalmente até 2050, olha, deixa eu só dar um dado para vocês que muito pouca gente sabe. Não que pouca gente sabe, muita gente sabe porque está nos relatórios do IPCC. Quanto vai aumentar o nível do mar se nós conseguirmos o Acordo de Paris? O sucesso, 1,5 graus. Em 100 anos, até o final do século, entre 55 e 75 centímetros. Isso já é muito, hein? Isso já tira dezenas e dezenas de milhões de pessoas da zona costeira. Agora, vamos supor, a gente tem um sucesso no Acordo de Paris, total sucesso. A gente, até meados do século, estabiliza as emissões, até o final do século aumenta só 1,5 graus, estabiliza e fica nessa situação. Em 1000 anos, o nível do mar vai subir 3 metros, com 1,5 graus. Se nós não conseguirmos 1,5 e conseguirmos só 2 graus, o nível do mar sobe 6 metros. Lógico, alguém fala, qual a população do mundo em 1000 anos? Ninguém sabe, imprevisível. Mas eu só digo para vocês, isso são equilíbrios com 1,5 graus, 2 graus. Esse é nível do mar. Subindo 3 metros, a Holanda, ela praticamente 60% da Holanda fica embaixo do nível do mar, 50% do Vietnã, etc., etc., mais de 500 milhões
de pessoas que vivem hoje terão que mudar. Então, só para dizer, mesmo esse limite de 1,5 graus, por exemplo, uma pessoa que nasceu em 2020, com 1,5 graus, ela vai enfrentar 7 vezes mais ondas de calor do que uma pessoa que nasceu em 1960, com 1,5 graus. Então, é lógico que esses são inúmeros desafios que essa nova geração vai ter que enfrentar, mesmo que nós tenhamos pleno sucesso. Elas têm que ter uma grande disponibilidade e disposição para também reduzir o risco de um acidente fatal para a humanidade, que é continuar com as emissões, continuar com os desmatamentos, mas, ao mesmo tempo, também se adaptar para um mundo que não existe, que o Homo sapiens nunca enfrentou durante toda essa existência. Mas eu estou dizendo que esse desafio, essa é a mensagem final. Olhando a minha percepção intuitiva, isso não é científica, é intuitiva, eu acho que a geração dos jovens vai atacar esses desafios com muita disposição e eu torço muito para que eles vençam esses desafios. A minha geração só demonstrou risco. A ciência avançou demais, mas a minha geração entrega um mundo em muito desequilíbrio. Eu tenho certeza que a geração dos jovens vai enfrentar esses desafios com muito mais disposição do que a minha geração e as duas posteriores. Muitíssimo obrigado pela sua oportunidade, foi uma excelente discussão com vocês. Nós é que agradecemos, Carlos, acho que assim saímos todos enriquecidos com todo o conhecimento que você nos trouxe, mas principalmente com essa mensagem final de que realmente a gente vê caminhos e vê luz no final do túnel se a gente começar a trabalhar e efetivamente levar a sério tudo que a ciência tem trazido para a gente. Muito obrigada e eu aproveito para agradecer em nome da Carta da Terra a sua presença, a sua disponibilidade e convidar a todos para a nossa próxima Masterclass, que vai acontecer no dia 26 de maio, com o Eduardo Jorge falando sobre civilização planetária. Então, muito obrigada, boa noite a todos e esperamos revê-los em breve. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dani.